Fala pessoal, tudo jóia? Maravilha! Estamos aqui em mais uma live no YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Vinícius Mota. Peço a você que já se inscreva aqui no canal, né? Já deixe aí o seu like, compartilhe esta live e vamos ao tema de hoje, né? Nós vamos tratar aqui de mais um ponto comum nos editais para TRTs envolvendo o processo do trabalho. Nós vamos falar de três figuras que muita gente deixa de estudar, mas você não pode fazer isso, né? Nós vamos tratar de interpretação, integração e eficácia do direito processual do trabalho. Esses temas às vezes aparecem muito abstratos, mas dentro desses temas bem teóricos, existem pontos importantíssimos para a sua prova. Pontos importantes para que você possa fazer uma boa prova, beleza? Tá joia? Então a gente vai segmentar o nosso bate-papo, né? Esse primeiro momento aqui desse encontro, a gente vai falar um pouquinho de interpretação do direito processual do trabalho. Tá joia? Tranquilo? Se inscreveu? Deixou seu like aí? Vamos nessa? Pois bem, deixa eu trazer para você o nosso texto, né? O que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para você o texto e a gente conversa, tá? Esse material está disponível para você na descrição do vídeo, tá bom? Pois bem, então, vamos nessa. Professor, o que é isso, né? Vamos lá. Interpretação do direito processual do trabalho e, na verdade, interpretação do direito. Existem aqui duas expressões importantes: interpretação e hermenêutica. Aqui na sua prova, uma prova de TRT, não é para você esquentar demais a cabeça, mas é importante que você saiba da diferença entre uma e outra, tá bom? Ah, professor, eu preciso decorar essa diferença? Vão me cobrar? É muito difícil que cobrem isso para você. Mas é importante que você saiba até para você conseguir conduzir melhor os seus estudos. Bom, interpretação é justamente o ato de buscar o sentido daquela norma jurídica. O que aquele artigo quer dizer? Bom, hermenêutica trata das formas, métodos de como interpretar. Então, se interpretação é o ato de entender o sentido, hermenêutica trata das ferramentas para uma boa interpretação. O que tem aí no seu material? Aqui, ó, na lousa, né? A interpretação jurídica é a atividade intelectual por meio da qual se identifica o sentido da norma jurídica. Tá bom? A hermenêutica jurídica é a ciência que se aplica ao processo de interpretação. Como que se deve interpretar? Tá joia? Beleza? Esse tema aqui pode aparecer na sua prova em outra matéria. Não seria uma surpresa que isso que a gente acabou de ver, mesmo numa prova de TRT, aparecesse para você, por exemplo, lá nas questões de direito constitucional. Tá bom? Beleza? Mas, de toda forma, é um tema que está geralmente nos editais de TRTs. Bom, beleza? Aliás, aproveitando, hein? Você tem algum TRT aí em vista? Ou você prestou o TRT da 12ª região, que acabou de acontecer, ou você está esperando o TRT da 11ª região, já está aqui estudando. Me conta, né? Qual TRT é o TRT dos seus sonhos? Muita gente fala TRT da 15ª região, né? Muita gente está de olho no TRT 15, né? A gente está tendo um concurso lá para áreas de apoio, e aí o TRT 15 para valer, né? Para analista judicial mesmo, vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Tudo bem, vamos nessa. A gente viu então que interpretação é buscar o sentido. Tá bom. Agora a gente precisa ver uma classificação das formas de interpretar. E você já conhece isso. Pode até ser que você não conheça os nomes, mas a ideia eu tenho certeza que você conhece. Vem cá. Olha só, quando, por exemplo, os tribunais, interpretando a lei, costumam decidir em um certo sentido. Tem lá uma lei nova e os tribunais interpretam esta lei nova de certa maneira. Nós chamamos isso de interpretação
jurisprudencial. É a interpretação dos tribunais. Bem, quando nós estudamos, por exemplo, em processo do trabalho, a gente vai estudar o livro, por exemplo, né, do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, o livro do professor Mauro Schiavi, e esses e outros tantos autores, né, têm a sua interpretação sobre a lei. Nós chamamos isso de interpretação doutrinária ou científica. São os estudos sobre o direito. Quando nós temos uma lei editada pelo parlamento, buscando trazer o sentido de uma outra lei que já existe, tentando explicar, aí essa interpretação é chamada de autêntica, porque é a interpretação realizada pelo órgão que criou a norma. Então, é o próprio autor da norma que autenticamente explicita o que ele quis dizer na primeira lei. Suponha que saiu uma lei hoje. O pessoal não está entendendo. Amanhã sai uma segunda lei, as duas do legislativo. Essa segunda, para dizer, naquela primeira lei, a interpretação é essa. Sacou? Chega mais. Deixa eu trazer aqui para você o tema da origem da interpretação. Ok? Interpretação autêntica, pessoal. Não precisa anotar tudo. Se você estiver fazendo um acompanhamento aqui da aula, minha recomendação é que você baixe esse material, mas que você anote pelo menos a classificação. Por exemplo, interpretação autêntica. Não precisa colocar todo o texto que eu coloquei aí, mas uma síntese. Bom, essa hipótese diz respeito à situação em que o órgão que emitiu a norma jurídica elabora uma segunda norma para aclarar o sentido da primeira. Então, o legislativo edita uma segunda lei para explicar a lei mais antiga. Interpretação autêntica. Bom, interpretação doutrinária ou científica. Se você quiser uma síntese, doutrina. Mas qual que é a ideia? Essa forma de interpretação é aquela efetuada pelos estudiosos do direito, cujas reflexões ajudam a compreender o sentido das regras e princípios jurídicos. Bom, então os manuais, as teses de doutorado estão explicando, na visão dos cientistas, dos estudiosos, o direito. E a terceira interpretação que nós vimos, nós mencionamos, né, é a interpretação jurisprudencial, aquela realizada pelos tribunais. Tá joia? Essa é a síntese. É efetuada pelos magistrados no exercício de suas funções. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Eu sei que essa parte é bem teórica, né? Mas é importante que a gente passe por esse ponto aí do edital de TRT. Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, escreve pra gente. Bom, falamos da origem da interpretação, da onde ela vem. Existe uma outra classificação das interpretações, que diz respeito ao resultado dessa interpretação. Diante de um artigo, a interpretação diz que este artigo fala menos do que a gente pode entender dele, ou este artigo tem um texto que sugere mais do que efetivamente a gente vai extrair dele, ou aquele artigo tem um texto adequado à sua interpretação. Eu vou trazer um exemplo para você, prático, para ficar mais fácil de entender isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Temos aqui o famoso, né? Para você que está aqui estudando para TRT, tem que ser famoso. Tem que ser famoso. Professor, primeira vez. Calma. Tá começando, né? Você vai estudar muito esse artigo 114 da Constituição Federal. Ele trata da competência da Justiça do Trabalho. Legal? Olha só, vem comigo aqui. Artigo 114 da CF. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Bom,
Vamos para o primeiro inciso. Deixa eu ver se está aí para você. Ah, tá vendo, né? Tá dando para ver. Vamos ler e vamos ver como essa questão da classificação das interpretações aparece aqui. Vem comigo aqui, ó. Sem pressa. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse inciso 1 está dizendo que é da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta, indireta, da União, estados, Distrito Federal e dos municípios. Aqui nós tivemos uma discussão importante no âmbito do STF, passa pela interpretação. Olha só, pessoal, ações oriundas da relação de trabalho. Esse é o texto, não é? Esse é o texto. Relação de trabalho, turma, é o conceito mais amplo que nós temos. É o gênero, é o conjunto dentro do qual, dentro de relação de trabalho, dentro dessa expressão, nós encontramos outras formas de trabalho diferentes, distintas. Dentro de relação de trabalho, o que a gente encontra? Vínculo empregatício, trabalho voluntário, trabalho avulso, trabalho eventual, estágio e o trabalho prestado pelo servidor público. A expressão relação de trabalho é ampla o suficiente para caber lá dentro o servidor público ocupante de cargo efetivo, aquele com vínculo jurídico administrativo. Você amanhã, se você passar no TRT, você será servidor público federal. O conceito de relação de trabalho envolve você. Sacou? Diante disso, qual que foi a questão levada ao STF? A pergunta era: STF, esse texto aqui, as ações oriundas de relação de trabalho, é isso mesmo? Qual que foi a dúvida? É isso mesmo? Ou será que esse texto está dizendo mais do que a gente deve interpretar? Por quê? Se a gente entender que esse texto apresenta a efetiva interpretação, a vontade dos tribunais e do legislador, as ações de servidores públicos federais, por exemplo, estatutários, deveriam ser da Justiça do Trabalho e não são. Os servidores públicos estaduais os servidores públicos efetivos de estados e municípios teriam que ajuizar sua ação na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. E não é isso a interpretação, né? Então, esse texto, do jeito que está, o texto fala mais do que a gente interpreta. Por isso, o STF decidiu que, olhando para esse texto, a interpretação adequada é aquela que exclui dessa expressão, relações de trabalho, os servidores públicos com vínculo jurídico administrativo. Exclui os servidores públicos estatutários. Sacou? Bom, um caso prático, em que essa classificação que a gente vai ver importa. Beleza? Deixa eu trazer para você de volta o texto aqui. Ó. Tudo bem. Vamos nessa. De novo, né, turma? Não precisa anotar tudo aqui. O mais importante é você pegar essa ideia. Resultados da interpretação. A interpretação declarativa. E só declara. Declara o quê? Que o texto expressa a exata ideia que devemos interpretar. Tá bom? Chama interpretação declarativa. O texto está adequado. Essa é a síntese. Interpretação extensiva ou ampliativa. Nesse caso,
A interpretação conduz ao resultado de que o enunciado jurídico, em termos linguísticos, diz menos do que a norma. Ou seja, o texto da lei foi escrito de uma maneira sucinta e nós interpretamos que aquele texto fala pouco. Na verdade, significa mais coisas. Quando o STF estabeleceu que a união entre pessoas de mesmo sexo estava dentro, né, da previsão de união já no Código Civil, né? Que o Código Civil fala da união estável, homens e mulheres, né? Existe essa interpretação. Pegando Constituição Federal, a ideia de família, né? Constituição Federal e Código Civil, a interpretação literal desse texto é que a família é formada por homem e mulher, ou mulher e homem. O STF entendeu que esse texto diz menos do que efetivamente quer dizer. Essa interpretação não é adequada. O STF adotou uma interpretação ampliativa. Pegou o texto e estendeu para comportar uma família formada por pessoas do mesmo sexo. Sacou? Em relação à união estável? Beleza? Pois bem. E a interpretação restritiva ou limitativa é a que nós vimos lá no artigo 114. O texto é amplo, fala de relação de trabalho, mas não são todas as relações de trabalho. Então a gente vai interpretar para restringir. Nós vamos interpretar para limitar. Sacou? Beleza? Então a gente viu origem da interpretação. A origem, peraí. Vou trazer aqui. Origem. Ela pode ser autêntica, doutrinária científica ou jurisprudencial. Origem. Quem é o responsável por aquela interpretação? Outra coisa, o resultado da interpretação. Ela pode ser simplesmente declarativa, ela pode ser ampliativa ou restritiva. Top? Beleza? Vem comigo, tem mais um ponto aqui. E eu acho que você já viu isso em constitucional, hein? Vou trazer aqui o texto. Peraí. Muito bem. Aqui a gente vai rapidinho, né, turma? Porque em prova de TRT não vi isso ser cobrado, excetuando prova da magistratura ou direito constitucional, tá? Mas em processo de trabalho, efetivamente não há questão ainda cobrando isso, tá? Métodos de interpretação. Gramatical. Você vai estudar o texto da lei, você vai interpretar o exato texto. Por isso que é chamado de gramatical, literal ou ainda linguístico, tá bom? Você vai entender o que está no texto. Você vai analisar o sentido literal daquele texto, daquele artigo. Método lógico racional. Aqui você vai buscar interpretar o sentido da norma em si, separada das outras, se aquela norma tem lógica interna, tá? Método sistemático. Método sistemático. Aqui a gente estuda, analisa nessa interpretação a composição daquela norma com todo o ordenamento jurídico. Nós vamos analisar o ordenamento jurídico como um sistema em que todas as normas estão conectadas. Ok? Método teleológico ou finalístico, analisando, né, qual é o valor por trás da norma, quais são os fins que devem ser alcançados, quais são os interesses, quais são os valores. Então, por exemplo, né, você pode encontrar no seu estudo de lei seca um texto, né, tem na LINDB, por exemplo, falando de bem comum. Na CLT, tem artigo que fala em que o interesse de classe não pode prevalecer sobre o interesse comum. O interesse comum é o valor da interpretação, tá bom? Isso aqui
Assim, não vai aparecer em prova, não, quer dizer, não vai, não podemos falar, né? Mas é um assunto que não cai para processo, tá? Costumeiramente não. Cai mais em constitucional. Método histórico. Este método de interpretação busca descobrir a intenção do legislador na época em que ele criou a lei. Só que esse método, ele não é cientificamente válido. Ele serve para uma função de estudo, mas ele não serve para justificar decisões hoje em dia. Tá bom, beleza? E aí, para fechar, para arrematar essa parte aqui, esse primeiro momento desse bate-papo, né? Aí depois a gente vai para outras coisas mais práticas. Observação: com exceção do método histórico, todos os demais podem e devem ser utilizados, agregados, para alcançar a melhor interpretação de uma determinada norma. Tá? Gramatical, lógico, sistemático e teleológico caminham juntos, eles não são excludentes. Tá bom? Beleza? Essa parte aqui bem teórica, né? Estamos cumprindo aí o edital, estamos cuidando aí desse ponto do edital, mas a incidência em processo é menor. O que a gente vai ver agora já é um tema mais quente. O que eu quero falar com você? De integração. Nós falamos um pouquinho de integração na semana passada. Vou falar de novo, naturalmente, mas a gente falou disso na quinta-feira da semana passada. E também nós vamos falar de eficácia. E aqui eu vou deixar para você 3 normas que você precisa estudar para valer. Eu vou te dar as 3 fundamentais que você precisa estudar muito se o seu edital falar em instruções normativas. Bom, vamos nessa? Tá tranquilo? Dê uma respirada. Vem comigo aqui, ó. Vamos nessa. Integração. A ideia, pessoal, é relativamente tranquila, tá? A integração diz respeito ao procedimento destinado a suprir as lacunas do ordenamento jurídico, as lacunas normativas do ordenamento jurídico, tá bom? O que isso quer dizer, então? Olha só, a gente interpreta o direito considerando que este sistema ele não tem omissões, ele não tem lacunas. Só que na verdade, não dá para o legislador prever todas as condições possíveis. Existem temas que o legislador não tratou ou temas que aparentemente o legislador não tratou. Ele não legislou sobre. E aí, faz o quê? Se a pessoa entrar com uma ação, o juiz pode falar: não, não tenho lei sobre isso, não posso fazer nada. O juiz deve decidir a despeito disso. Esta é a ideia da lacuna e esta é a ideia da integração. O sistema jurídico é íntegro, o ordenamento jurídico é inteiro, ele é completo. Se não tem uma lei, aí se adotam recursos para resolver. Pois bem, veja só, eu vou te dar um exemplo de incompletude lá no direito material do trabalho, falando do dia a dia. Existe quem entenda que a nossa lei não trata da situação do motorista de aplicativo. Existe esse ponto de vista. Existem pessoas que defendem a criação de uma lei para tratar desse pessoal, motorista de aplicativo, alguma regulamentação. Nem todo mundo concorda com esta ideia. Há pessoas que concordam que, na verdade, a CLT já trata deles e que eles são empregados. Aliás, é um ponto de vista que me convence, mas é tema para outra aula. E provavelmente essa posição é minoritária, se a gente olhar sobretudo para o STF. Tá? O ST até tem decisões nesse sentido, mas no STF, nenhuma. Ele vai caçando as decisões do TST. Mas esse tema da incompletude, resolvido pela integração, também se aplica no processo.
E aqui é muito importante, porque nós estamos falando de como resolver essas lacunas. Se a CLT não tem uma regra, significa que não pode ser adotada ou significa que tem que ir lá no Código de Processo Civil? Tem que ir no Código de Processo Civil. Se for na fase de execução, você vai na Lei de Execuções Fiscais, e se a Lei de Execuções Fiscais não resolver, aí você vai no processo civil, tá bom? Aqui é muito importante que você esteja super familiarizado com o artigo 769 da CLT. É o mais importante, a gente vai ver tudo já já, mas vem comigo aqui. O 769 da CLT, tratando de processo do trabalho, ele olha para a CLT e fala: aqui não tem tudo. A CLT, por exemplo, não fala de reconvenção. A CLT não fala, por exemplo, de réplica. E agora? Será que não aplica? O que o 769 diz? Se houver lacuna na CLT, primeiro requisito: se houver omissão, se houver lacuna na CLT. Se a CLT não tratou daquele tema, e este tema estiver tratado no processo comum, entenda-se, em primeiro lugar, CPC, mas não exclusivamente, CPC, e se a regra do CPC for compatível com o processo do trabalho, você puxa a regra do CPC. Então, por exemplo, qual que é a dinâmica de um processo em termos bem simples, tá, turma? Petição inicial, defesa. Petição inicial, defesa. A CLT não fala da peça de manifestação do autor sobre a defesa. O trabalhador ajuizou a sua ação, a empresa apresentou contestação se defendendo. No processo civil, o autor, quem entrou com a ação, poderá se manifestar sobre a defesa numa petição chamada réplica. A CLT não fala da réplica. Os juízes eles puxam o artigo do CPC e dizem, os juízes trabalhistas, que aqui temos réplica sim, com fundamento no CPC. Ah, mas a CLT não fala nada. Tudo bem. A própria CLT autoriza eu ir lá no CPC e trazer aquele artigo, desde que esteja lá presente a omissão e a compatibilidade com o processo de trabalho. São dois requisitos cumulativos: omissão e compatibilidade. Beleza? Tá joia? Vem comigo aqui, ó. Vamos começar por aqui, hein? Vamos com calma? Olha só essa ideia que eu passei para você aqui. No que tange ao processo do trabalho, a diretriz inicial consta no artigo 769 da CLT. Qual que é o texto? Nos casos omissos, então temos que ter uma lacuna, uma omissão. Lacuna e omissão são sinônimos, né? O direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, ou seja, incompatível com o processo do trabalho. Eu vou pedir para você, na sua lei seca, decorar o 769. Se você tiver um material de lei seca, tá? Tem gente que pega na internet, tem gente que quer impresso, né? Tem gente que compra vademecum, tem gente que compra fichário de legislação, tanto faz. Mas o 769 precisa estar riscado. E você precisa destacar que tem ali dois requisitos. Tá aqui embaixo, né? Omissão e compatibilidade. Ok? Aqui eu vou mencionar rapidamente, tá? No CPC, nós temos o artigo 15, que vai nessa linha. Agora, olha só o que o CPC diz. Na ausência de normas, lacuna, omissão, né? Na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos,
As disposições deste código, CPC, Código de Processo Civil, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Veja, o CPC utiliza duas palavras, diferente do 769. Estas duas palavras significam até coisas diferentes, mas isso só importa para quem presta magistratura do trabalho ou Ministério Público do Trabalho. Bom, se você for prestar MPT, for prestar a Mages, aliás, a Mages, né, veio pesada no segundo concurso unificado da magistratura do trabalho, veio pesada, né? Se você for prestar magistratura, aí é fundamental que você agregue aqui Carlos Bezerra Leite, Mauro Schiave, tá? A magistratura do trabalho, você precisa ter um fundamento doutrinário pesado para a segunda fase, sobretudo. Bom, estão exigindo, ela está bem seletiva. Essa é a cara da magistratura do trabalho hoje. E aquele detalhe que eu mencionei, né? Na fase de execução, um caminho diferente. A própria CLT, que tem um 769, quando chega na execução, fala assim: se o processo do trabalho não tiver regra, você primeiro vai buscar a lei de execuções fiscais. Aqui, ó. Bom, a lei de execuções fiscais, que é a lei. Vou colocar aqui para você. 6.830 de 80. 6.830 de 80. Bom, aí se eu fui na lei de execuções fiscais e ainda não resolveu, aí você vai no CPC. Guarde que o 889 aparece na prova. Aparece na prova. Bom, aparece mais o 769, mas se a banca quiser, se a banca colocar lá sobre integração, sobre lacunas e tiver a expressão base de execução, processo de execução, você vai esquecer o 769 e vai guardar o 889. Não vai misturar os dois e aí não tem o que fazer, não tem nem como recorrer da questão. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou falar com você do tema da eficácia. E a eficácia, ela é bem sucinta para a sua prova, né? Para a prova de TRT, não vai ter muita dor de cabeça. A gente tem que olhar para a eficácia no tempo e a eficácia territorial. O processo do trabalho se aplica como em relação ao tempo e ao local? Em relação ao local, a gente não tem dúvida, né? Princípio da territorialidade. Muito bem, não tem dor de cabeça aqui. Em relação ao tempo, a regra é o seguinte: quando surge uma nova regra processual, ela se aplicará nos processos que estão em andamento para os atos futuros desse processo. A nova lei se aplicará, naturalmente, para os processos que forem distribuídos depois da vigência dela, mas para os processos que já estavam acontecendo, como é que faz? Imagina o seguinte: troca uma regra da reforma trabalhista. Por exemplo, vem uma regra sobre seguro-fiança, ou muda os títulos executivos da Justiça do Trabalho. Veio a reforma trabalhista. Só que já tinha um processo acontecendo. A reforma trabalhista é de 2017. O processo é de 2012. Está lá, enrolado ainda. A reforma trabalhista pode se aplicar a este processo de 2012? Pode. Mas é claro que esta lei não vai voltar no tempo para refazer os atos de 2012 para cá. Ela se aplica agora para frente. Sacou? Para frente. Então, por exemplo, a gente está na fase das audiências ainda. Aí sai a reforma trabalhista. Depois saiu a sentença e a parte quer recorrer. Ora, se você vai recorrer depois, se a sentença é depois da reforma,
ela já está valendo. Os seus requisitos já estão valendo. Bom? Então vem cá, ó. Vou te apresentar de maneira bem sucinta isso aqui, né? Aqui, ó. A nova norma processual, seja qual for, se aplicará aos processos em curso. Você tem que guardar esse ponto. Bem como aos distribuídos após a modificação legislativa, né? E a nova lei não volta. Ela não prejudica o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ela se aplica do presente para frente. Ela não vai voltar e prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Tá bom? Dito isso, o que eu vou deixar para você de lição de casa se você já tem um TRT em vista? Estude pelo menos a Instrução Normativa 27 de 2005. Por que ela é importante? Porque ela está tratando, né, do que fazer na Justiça do Trabalho a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, né? 45 de 2004, que mudou a competência da Justiça do Trabalho. Existe um aspecto aqui de eficácia temporal, intertemporal, uma outra forma de aparecer na sua prova. Então, a Instrução Normativa 27 de 2005 é importante por conta de uma alteração de 2004. A Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário. Nessa mesma lógica, só que mais recente, portanto mais importante ainda, é a Instrução Normativa 39 de 2016, porque ela, maravilhosamente, a despeito de ser muito polêmica e de muita choradeira, ela fez o seguinte: saiu um novo Código de Processo em 2015. Esse Código de Processo de 2015 vai bagunçar todos os processos do direito da Justiça do Trabalho. Porque a gente já aplicava qual código? O de 73. Imagina cada juiz do trabalho no Brasil interpretando coisas novas em relação ao CPC de 2015. Seria o caos. Então, o que o TST fez? Eu vou editar uma instrução normativa explicando o que se aplica e o que não se aplica no processo de trabalho a partir de quando. Então, a Instrução Normativa 39 de 2016, ela estabeleceu parâmetros para aplicar o CPC de 2015 no processo de trabalho. E, super importante, a Instrução Normativa 41 de 2018, você está percebendo que a Instrução Normativa vem sempre um ano depois da alteração, né? A IN 27 de 2005 por conta da emenda de 2004. A Instrução Normativa 2016, a 39, né? Em 2016, por conta do CPC de 2015. A Instrução Normativa 41 de 2018 deve ser por conta do quê? Da reforma trabalhista, que é de 2017, 11 de novembro de 2017. Legal? E aí ela vai justamente dizer, em relação às novas normas processuais da CLT, qual se aplica ao processo em curso, a partir de que momento, as novas regras de execução, e traz essas regras intertemporais. Bom? Isso aqui é super importante, leia essas 3 instruções normativas. Top? Deixa eu amarrar com você para eu poder liberar você, né? Em relação à eficácia no espaço, é o seguinte: princípio da territorialidade. Tá aqui, ó. O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e às penalidades, né, aplicação de penalidades, reger-se-á em todo o território nacional. Claro, pelas normas estabelecidas neste título. Veja, as regras de processo do trabalho se aplicam dentro da jurisdição trabalhista. Quem vai aplicar? O juiz trabalhista.
Não significa, é a parte que está aqui embaixo, né, não confundir com o fato da pessoa ter trabalhado fora do Brasil. Essa é outra questão. Se houver suporte para a pessoa ajuizar a ação aqui, por exemplo, a sede da empresa está aqui, ajuizou a ação aqui. Bem. Outra coisa também que não pode confundir o direito material aplicado fora do Brasil com o direito aqui. É outra questão. Mas as regras do processo trabalhista se aplicam dentro da jurisdição da Justiça do Trabalho, da Justiça brasileira, né? Não tem muita dor de cabeça. Em síntese, é o princípio da territorialidade, né? Não vamos imaginar, por exemplo, que na Argentina, o juiz argentino esteja obrigado a aplicar as regras de processo do direito processual do trabalho do Brasil. Não. Ele vai aplicar as regras processuais da Argentina. Mas o reclamante lá é brasileiro. É outra história. O juiz da Argentina não tem que aplicar o processo brasileiro. Percebeu? Tá? Então aqui é o princípio da territorialidade. Tá joia? Pessoal, lembrando, hein, qualquer dúvida sobre a aula, aqui ó, @professor Vinícius Mota. Top? Bacana? Outra dica importante, né? Nós estamos agora na Black November do que concursos. Os melhores descontos do ano. Não tem condição melhor ao longo do ano do que você vai ver agora, do final de outubro ao longo de novembro. Professor, eu quero um desconto. Já vai ter muitos. Professor, eu quero mais desconto. Você vai dizer assim, ó, cupom de desconto. Qual que é? Mota 5. Beleza? Mota 5. Mais 5% de desconto aí para você. Tranquilo? Show? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. Vamos juntos em busca da sua aprovação. Tchau, tchau.